o nosso estudo da palavra. Peço que os irmãos já inicialmente abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 28. Ano passado, nós tivemos uma conferência sobre discipulado. E a intenção do nosso pastor, juntamente com os pregadores, é que a nossa igreja esteja voltada ao discipulado. Então hoje, como hoje eu tenho um tempo um pouco maior para desenvolver o estudo da palavra com os irmãos, nós vamos ver inicialmente o que é isso, discipulado. Vamos ter uma visão panorâmica sobre discipulado, discípulo. Então, minha intenção hoje com os irmãos é tratarmos sobre isso. Da onde vem essa ideia de discipulado? Da onde vem essa ideia de discípulo? E uma provocação que eu posso fazer aqui com os irmãos é, no contexto bíblico, podemos falar sobre discípulos ou cristãos. Aqueles que seguem a Cristo são mais comumente no Novo Testamento chamados de cristãos ou de discípulos. Essa é uma provocação também para a gente responder hoje. A palavra de Deus diz assim, em Mateus capítulo 28, eu vou ler o verso 16. Diz assim: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, que a Tua palavra seja exposta de forma fiel, porque assim, Senhor Deus, quando fielmente a Tua palavra é exposta, que o Espírito Santo passeie no meio de nós, sondando os nossos corações e trazendo arrependidos diante do Senhor. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus, amém. Há um tempo atrás, eu tenho um colega que ele é de uma igreja em Niterói. E há muito tempo atrás, a igreja dele lá organiza algumas caravanas e vai pregar em algum lugar retirado do Rio de Janeiro para algumas tribos indígenas. Num certo dia eu fui com ele e eu estava muito empolgado para já encontrar o primeiro índio para eu falar da palavra. E eu já estava em oração. Quando o ônibus chegou lá, acho que eu fui um dos primeiros a descer. Desci, ouvi as orientações do líder, desci do ônibus, ouvi as orientações do líder e me encaminhei para encontrar o primeiro índio para eu falar do Evangelho. Eu dou de cara com o primeiro índio, não lembro o nome dele. Nisso que eu dou de cara com ele, ele pergunta para mim: quem é você? E a minha resposta é: eu sou cristão. Essa foi a minha primeira resposta para ele. E se você está acostumado a ler Peregrino, você já deve imaginar um pouco a cena, né? Então eu já me apresentei: eu sou cristão. E aí então a próxima pergunta que ele fez foi: no que você crê? E aí então, de bate pronto, eu tinha memorizado o credo apostólico, então eu falei: eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio no Cristo, o Filho de Deus, aquele que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E aí fui falando. Depois que eu falei o credo apostólico, eu então retorno às verdades da criação,
as verdades da queda, por que nós pecamos, por que pecamos com Adão e a salvação em Cristo Jesus. Passa-se o tempo, e eu lendo sobre discipulado, John Stott faz uma pergunta provocativa. Como o Novo Testamento vai mencionar, numa quantidade maior de vezes, aqueles que seguem a Jesus? Cristão ou discípulo? Eu fiquei refletindo sobre isso e sobre aquele dia. Se fosse hoje, será que eu responderia diferente? Será que eu responderia, eu sou discípulo de Jesus? Ou eu continuaria dizendo que eu sou cristão? E aí, para o espanto de alguns, a palavra cristão ela é mencionada somente 3 vezes no Novo Testamento. Em contrapartida, nós vemos a palavra discípulo ser mencionado muito mais vezes. Qual é a temática, qual é o ponto do argumento de John Stott? É que falar que é discípulo de Jesus, quando você fala assim, isso te aproxima muito mais dos escritos da Bíblia, te aproxima muito mais da doutrina da palavra, do que somente cristão. Deixando um pouco de lado aqui o argumento de John Stott, eu vou retornar a ele daqui a pouco, mas você há de concordar comigo, e isso não é somente no Brasil, mas cristianismo, de alguma forma, se tornou um mercado, se tornou uma forma também de ganhar dinheiro. Você vê lançamentos e lançamentos de coisas, canecas, políticos, querendo angariar mais e mais votos, se dizendo de Deus. Isso não acontece só aqui no Brasil, isso acontece também nos Estados Unidos. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, e em cada 5 pessoas, 4 se identificaram como cristãos. Essa foi uma pesquisa até antiga, 2007, entre 2007 e 2010. Só que essa pesquisa achou muito estranho. De 5 pessoas, 4 são cristãos? E aí então começou-se a avaliar esses cristãos, né? No que você acredita? E aí então chegou-se à conclusão de que muitos desses que se dizem cristãos não têm familiaridade nenhuma com a Bíblia. Alguns não acreditavam em Satanás. Outros não acreditavam nem que a Bíblia é a palavra de Deus. Ou seja, cristão se tornou somente um rótulo. E eu acredito que esse é o ponto de John Stott. Cristão se tornou um rótulo. Quando que, na verdade, discípulo, discípulo, discípulo e discípulo repetido na Bíblia te aproxima mais daquilo que a Bíblia diz e de que você realmente está lendo a palavra de Deus. Esse é o ponto do John Stott. Mas ambas as palavras, tanto cristão quanto discípulo, envolvem um relacionamento com Jesus. E eu quero ver com você algumas passagens, na verdade são só 3, né? Eu quero ver essas 3 passagens com os irmãos que falam da palavra cristão. A primeira, os irmãos conhecem, é uma narrativa muito familiar, Atos 11, 26. Vou pedir que os irmãos da mídia me ajudem. Atos 11, Atos 11, 26. Vamos ler o 25. Atos 11, 25. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante 1 ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Discípulos e cristãos juntos. A igreja de Antioquia, deixa eu colocar aqui entre aspas, tinha um status, vamos dizer assim, internacional, ou seja, havia muito fluxo de pessoas naquela cidade.
Ao mesmo tempo, ou seja, não é em vão que o apóstolo Paulo queria ir para lá perseguir os cristãos, matar. Existia uma massa, digamos assim, muito grande de cristãos ali. E aí então, esses que seguem os ensinamentos de Cristo ganharam essa designação. Essa designação é o quê? Você está vendo judeu, você está vendo gentio, você está vendo branco, você está vendo negro. Ou seja, o que une essas pessoas? Todas numa casa, no local, fazendo culto. O que faz com que eles estejam todos juntos? O que eles têm em comum? Cristo. E aí então deu-se essa designação. Cristão, ou seja, as diferenças étnicas, culturais aqui foram superadas pela lealdade e a fidelidade a Cristo. Mas perceba, discípulos e cristãos aqui estão juntos. E então o cristão começa, digamos assim, viralizar, a tal ponto, e aí a gente vai novamente, a gente ainda continua em Atos, capítulo 26, verso 28, o apóstolo Paulo está fazendo a sua defesa do Evangelho, e chega o momento da sua defesa do Evangelho, que o rei Agripa fala com o apóstolo Paulo, dessa forma que a gente vê aqui, ó. Então Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Então é um termo que já foi, digamos assim, já viralizou, já está na boca do rei, ou seja, aqueles que estão seguindo os ensinos de Cristo. E aí então a próxima menção da palavra, ela ocorre nas penas, na escrita do apóstolo Pedro, quando ele vai fazer uma distinção entre aqueles que sofrem como criminosos e daqueles que sofrem como cristãos. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15 e 16. O texto diz: se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Temos aí a nossa designação, cristão. Mas ao mesmo tempo a gente tem muitas e muitas mais vezes nos evangelhos a palavra discípulos. Nós vamos para o livro de Atos, também tem discípulos. E é aqui que eu quero começar a trabalhar com os irmãos essa ideia. Da onde nós tiramos essa ideia de discipulado e de discípulo? E eu quero retornar com você a Mateus 28 novamente. Mateus 28, o verso 19 diz: portanto, vão e façam discípulos. É daí que nós tiramos a ideia de discipulado, quando o próprio Senhor Jesus diz: vão e façam discípulos. Não é o nosso tema de hoje, mas só esse verso 19, existem pelo menos 4 possibilidades interpretativas. Não vamos trabalhar ela hoje, mas cada possibilidade que os estudiosos vão trabalhando aqui influencia diretamente na forma como você trabalha no reino. E isso é interessante, são 4 perspectivas diferentes, e essas quatro perspectivas influenciam como você trabalha no reino. Só vou dar uma explicação aqui. Alguns vão dizer que esse vão e façam discípulos não é uma ordem contínua. Em algum momento isso para ou isso parou, enquanto outros vão dizer que não, que é uma ordem contínua até o fim da sua vida. Então perceba que isso vai fazer diferença em como você enxerga discipulado, como você enxerga fazer discípulos. E então aqui a gente já começa a trabalhar. Primeiramente, cristão e discípulos remetem a relacionamento com Jesus, remetem a um relacionamento com Cristo. Então agora eu quero tentar de alguma forma, de forma bem panorâmica, bem rasa, definir o que é discipulado. Discipulado é vida cristã. Foi impactado pelo Evangelho, regenerado, convertido, começou o discipulado.
Tem alguns que vão fazer distinção. Ah, não, converteu, começou a andar mais um pouquinho, depois vai... Não, a maioria dos estudiosos vão dizer, regenerou, nova vida em Cristo, você começa agora a caminhar, é a caminhada cristã, respirou, começou a andar na fé, discipulado. Então, essa é a definição do John MacArthur e que eu acredito estar correta. Discipulado é vida cristã. Jonas Madureira vai dizer que o discipulado é como o pai ensinando o filho, é criação na fé, e nós vamos crescendo em maturidade. Isso é discipulado. No entanto, muitas outras igrejas por aí têm feito de discipulado uma metodologia e não aquilo que a Bíblia traz. Então vamos lá, algumas coisas que discipulado não é. Eu participei, fiz parte de uma igreja, eu era muito adolescente, muito novo. E aí eu lembro que eu perguntei assim uma certa vez, cadê o irmão fulano de tal? Ah, ele está na classe de discipulado. Aí eu perguntei, que classe é essa de discipulado? A classe do discipulado era a classe de batismo. Aqueles, né, que levantavam a mão ou diziam, né, se manifestavam para o pastor o interesse de querer se batizar, participavam da classe de discipulado. Não é isso que nós vemos na palavra de Deus. Então, o discipulado não é uma classe para batismo. Da mesma forma, o discipulado não é aquela classe da EBD para iniciação da fé cristã. Discipulado é a vida cristã. Você chegou na nossa igreja, algum irmão, alguma pessoa chegou aqui e entrou pela nossa porta. Vamos supor que seja uma pessoa que você olha para ele, sentou aqui, você não diz nada, não vai ser convertido. Essa pessoa entrou aqui, não está nem prestando atenção direito na mensagem. Por algum motivo o Senhor toca naquela vida, nasceu de novo, está no nosso meio. Nós precisamos ensinar tudo para essa pessoa. Ela não começa sabendo o que ela tem que fazer na fé cristã. Ela é nova, ou como alguns dizem, né, novo convertido. Precisa que os irmãos da PIB do Parque caminhem com essa pessoa, falando. É um relacionamento em que Cristo está sendo formado naquela vida. Então, isso é o discipulado, tá bom? Não é aquela classe em que a gente vai dar os fundamentos ali, porque ela pode sair dali, viver a sua rotina de segunda a segunda, como se nada tivesse acontecido, como se aqui fosse somente uma aula qualquer e volta à rotina da sua vida normal. Quanto que o discipulado ele está preocupado com a vida prática que se assemelha a Cristo. Uma outra coisa que discipulado não é, mas de alguma forma está envolvido, aconselhamentos esporádicos. O discipulado na igreja, de alguma forma, ele previne alguns problemas, tá bom? Porque você está caminhando com aquela pessoa, você conversa com ela todo dia, de alguma forma talvez você trabalhe com ela, ou você está sempre ali passando em Nova Iguaçu, esbarra com ela, fala um pouco da sua vida, ela fala da sua vida para você, ali vocês compartilham um pouco, falam de Cristo, se puder almoçam juntos, vocês de alguma forma estão envolvidos e conversando sobre a palavra, tá bom? Não é fofoca. Em algum momento desse relacionamento, vai se tocar em pontos da sua vida que vai precisar de aconselhamento, ok? Mas quer dizer que discipulado é só aconselhamento? Não necessariamente, porque vai chegar um momento, e eu acredito que aqui tem muitos irmãos que o medo de discipulado é isso. Vai chegar um momento em que eu não sei lidar com o problema daquela pessoa, eu não sei aconselhar. Discipulado é o caminhar da vida. Se você não sabe aconselhar, você vai pedir ajuda a quem sabe. Então, o discipulado não precisa ser aquele bicho de 7 cabeças em que você não sabe aconselhar. Pelo contrário, você vai correr atrás do conhecimento para aconselhar, ou a outra pessoa vai correr atrás também do conhecimento para o aconselhamento mútuo. Então, o discipulado envolve, sim, o aconselhamento, mas ele não é só o aconselhamento, tá bom?
O discipulado, ele previne problemas na igreja porque existe esse relacionamento em que em momentos ou outro teremos aconselhamento. Uma outra coisa que discipulado não é. Muitos vão encarar discipulado como uma relação hierárquica. Eu tenho fulano aqui muito acima de mim e eu aqui que não vou ensinar nada para ele, só vou aprender. Não é dessa forma que nós vemos também o caminhar de Jesus Cristo com os discípulos. Não é dessa forma. Jesus compartilha também da sua vida com os discípulos. Jesus os chama para orar no momento difícil da sua caminhada. No jardim do Getsêmani, ele chama os discípulos para estarem orando e vigiando com ele. Ou seja, é óbvio que eles não estão numa relação de igualdade porque é Jesus. Mas existe sim um compartilhamento da vida, tá bom? A passagem que nós lemos de introdução, a igreja está fundamentada nos ensinos dos apóstolos. Por quê? Porque eles receberam o ensino de Cristo está com os apóstolos passam esse ensino para outras pessoas e eles vão transmitindo o ensino a outros e a outros que chegam até nós. De alguma forma, os apóstolos ensinaram a outros, esses outros de alguma forma compartilharam da sua vida de piedade. Nós vemos isso na história da igreja. Por exemplo, nós temos histórias de Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Ele disse: não quero ser crucificado como meu Senhor. Com certeza isso se espalhou para outros cristãos para encorajamento. E com certeza, eu acredito também, pela história da igreja, que Pedro de alguma forma também foi encorajado por outros. Assim como o apóstolo Paulo também fala que gostaria de ir à igreja e colher fruto dessa igreja, ser encorajado por essa igreja. Ou seja, existe um relacionamento de irmãos e todos caminham o quê? Para crescerem à semelhança de Cristo. E uma outra coisa, e esse aqui é grave, você já deve ter visto muito por aí, que discipulado não é. Paternidade espiritual, isso está em moda por aí. O que é a paternidade espiritual? Paternidade espiritual é o seguinte: a pessoa está lá em Nova Iguaçu, aí ela, para comprar uma roupa de cama, ela liga para o discipulador dele. Deixa eu ligar aqui para o meu discipulador. Aí liga para ele: ô meu discipulador, meu mestre, como é que você está? Então, eu estou aqui querendo comprar uma roupa de cama para mim, posso? O que é isso? Em todas as decisões, todas, parece que a pessoa é uma prisioneira de que tudo que é decisão, ela precisa se reportar ao discipulador. Não é também esse tipo de relacionamento que nós vemos na Escritura. Não é. Então, de aprisionamento. Pelo contrário, o discipulado, ele caminha para a liberdade cristã. Então não tem essa paternidade espiritual, alguns outros vão dizer, né, essa cobertura espiritual, que tem que ter uma outra pessoa ali por trás, orando, te dando tudo o que você tem que fazer. Não é isso que nós vemos na Escritura. Agora, o que eu acho que se torna um pouco mais grave com essas pessoas que acreditam nisso, é que elas não prestaram atenção no fundamento do discipulado. E o fundamento do discipulado está aqui, veja comigo, verso 18. Então Jesus aproximou-se deles, dos 11 discípulos, e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Aqui eu paro. Eu estou diante de Jesus, você está no final do Evangelho, são as últimas palavras do nosso Senhor, e ele diz assim: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Eu paro e ouço o que vem a seguir. Eu tenho que parar e ouvir o que vem a seguir. Toda a autoridade está diante dele agora. O fundamento do discipulado é esse. É a autoridade de Cristo. O fundamento do discipulado é a autoridade de Cristo. E por que isso é importante? Eu conheço colegas, eu conheço amigos que se entristeceram em ministérios de jovens. Eles começaram a liderar jovens,
30 jovens. E aquele casal, eu conheço um casal que era assim, e eles, olha, trabalhavam, irmãos, suava a camisa, trabalhava no reino, aconselhando, estando junto, vamos lá, discipulado, com força, com aquilo. 30 jovens, conseguia estar ali acompanhando. De repente, um casal começa a ter brigas e quer pedir divórcio. Um outro que era solteiro começa a se relacionar com uma outra menina da faculdade que não é cristã e já começa a se desviar. A outra menina faz a mesma coisa com outra da faculdade, começa a se desviar. Passa o tempo e ele vê que aqueles 30 que ele tem agora são 15. E ele começa a se abater, ele começa a se entristecer, ele começa a se esmurecer, como se o discipulado, como se tudo aquilo que ele está conduzindo dependesse dele, da performance dele, de que a liderança ruim é dele. Então ele não entendeu o fundamento do discipulado, é a autoridade de Cristo. É a autoridade de Cristo. Você pode acompanhar uma pessoa, você pode caminhar com ela, ter relacionamento, no sentido de caminhada cristã, está aconselhando, está caminhando, estão batendo papo todo dia, falam de Cristo, falam da Bíblia, tiram dúvidas acerca da Bíblia junto, mas de alguma forma, em algum momento, é tragado. A autoridade do discipulado está firmado em Cristo. Nós fazemos de tudo para que os irmãos estejam sendo limpos e purificados pela palavra, mas quem penetra no coração e quem transforma o coração é o Senhor Jesus Cristo. E aí por que quando eu leio essa passagem eu não vejo Jesus dando uma carteirada? Eu estou dando uma carteirada aqui, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Eu não vejo Jesus aqui dando uma carteirada. Pelo contrário, eu vejo aqui consolo do Senhor, porque veja o que ele diz no final do verso 20: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É consolo, porque aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra está conosco, está com os discípulos, está com aqueles que querem fazer com que outros sejam semelhantes a Cristo, a Ele mesmo. Eu estou dando poder a vocês, eu estou com vocês, com presença. É pelo poder do Espírito que a igreja caminha, que os discípulos caminham. Essa é a ideia do discipulado, de forma panorâmica. No entanto, essa ideia de discípulo, e essa ideia de discípulo, é da cabeça da liderança da igreja? Também não é. Essa ideia de discípulo também é uma ideia de Cristo. E eu quero caminhar com os irmãos em Mateus. Eu vou ficar hoje só em Mateus, capítulo 4. Mateus capítulo 4, do 18 ao 22. E aí depois eu vou pular para o 5:1. Diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Jesus os chamou. Do 23 ao 25, nós vamos ver Jesus ensinando, Jesus curando, Jesus pregando. E aí nós entramos no capítulo 5, verso 1 diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los a ordem
para a palavra discípulos é siga-me. Jesus dá uma ordem, siga-me. E aqueles homens vêm. Vieram André, Pedro, depois Tiago e João. Siga-me. E aí nós vemos no capítulo 5 eles serem chamados de discípulos. E então Jesus começou a ensiná-los, tanto aos discípulos quanto à multidão. E aqui nós vemos que discipulado envolve sim doutrina, envolve sim ensino da palavra. Discipulado envolve sim doutrina. Já viu aquelas pessoas que dizem assim: olha, eu não quero saber nada de doutrina, não quero nada muito aprofundado na Bíblia não, eu quero saber de caminhar com Jesus, de ter relacionamento com Jesus. Esse negócio de muita doutrina não é comigo não. Eu fico imaginando Jesus ouvindo isso, né? Como se você falasse para ele: olha, quando chegar nesse momento que você começar a pregar e ensinar, Jesus, é o seguinte, eu vou dormir, tá bom? Porque eu só quero saber de andar pela Galileia, dar uns mergulhos na praia, pescar, essa parte de ensinar que o senhor tem, eu não quero não. Imagine um homem, um marido está comigo, conversando comigo, e ele vira para mim e fala assim: olha, irmão Tiago, eu amo muito a minha esposa, mas só quando ela está de boca fechada. Eu vou falar para ele: não entendi. Você ama a sua esposa, mas só ama quando ela está de boca fechada? Não faz sentido. Você não ama. Da mesma forma, são aqueles que falam que querem ter um relacionamento com Jesus, mas não querem doutrina. Para que então um livro tão grande? Eu pergunto para essas pessoas: para que então um livro tão grande, 66 livros? Você não quer Jesus. Você não quer Jesus. E nós vemos que Jesus está ensinando. Jesus ensina os seus discípulos. Agora eu quero que você caminhe comigo. Mateus 8, 22. Nós estamos só em Mateus. Novamente, nós vamos ver a palavra siga-me. Mateus 8, 22. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Domingo, o nosso irmão Alisson pregou também, falando a respeito disso, sobre compromisso. Discipulado envolve compromisso. Quero caminhar com os irmãos numa outra passagem. Mateus 9. Mateus 9, 9. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus. Para quem viu The Chosen, essa cena é marcante. Viu Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Eu quero parar aqui com os irmãos. Me parece aqui que eu estou tendo uma lembrança rápida de Gênesis 1. Parece que quando Deus fala ali, e disse Deus, haja luz e houve luz, parece que quando eu vejo Jesus falando aqui, siga-me, o homem que está no seu trabalho, ele está no seu momento de trabalho, Jesus diz, siga, ele levanta, deixa tudo e segue. Parece que eu estou relembrando Gênesis 1. Aquele que tem todo o poder fala e as coisas acontecem. Jesus fala e aquele coração é transformado e ele vem. Ele passa a seguir Jesus. E é estranho. Aquele coletor de impostos que está do lado do Estado, vamos dizer assim, está ao lado de Jesus, está seguindo. Verso 10, olha como Jesus vai interpretar o próprio chamado dele. Siga-me, não é um chamado qualquer. Preste atenção comigo que siga-me não é um chamado qualquer. Jesus vai interpretar o seu chamado. Olha o que ele diz, verso 10. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores?
Ouvindo isso, os discípulos nem responderam, hein? Ouvindo isso, Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos. Lembra que nós acabamos de ouvir? Siga-me, siga-me, siga-me. Agora, você está do lado dos discípulos agora na cena. Jesus está falando: eu não vim chamar justos, mas pecadores. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus interpreta o seu próprio chamado como uma mudança de pecado para salvação. É um chamado para ser curado pelo próprio Deus. É um chamado a ser limpo pela própria palavra dele. O próprio Senhor Jesus fala isso: eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Eu estou chamando vocês que são pecadores. Eu estou chamando vocês que são doentes. São vocês que eu estou chamando, porque eu mesmo é quem vou limpar. Sou eu mesmo que vou salvar. Sou eu mesmo que vou transformar. O discipulado, o fundamento do discipulado é na autoridade e na palavra de Cristo. É maravilhoso ver isso, porque um dia, tanto eu quanto você fomos chamados, e nós fomos chamados como pecadores. E hoje, pela graça do nosso Salvador, somos unidos com uma veste de justiça que se chama Cristo. Andamos em justiça, na justiça de Cristo. Por fim, quero ler Mateus ainda, capítulo 16. Verso 24. Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui é confrontação, irmãos. E discipulado, um momento ou outro, vai ter confronto. Um irmão, uma irmã, vai identificar pecados na sua vida. E para você continuar seguindo o Senhor, você vai ser confrontado. Você vai ser confrontado. Lembre-se, qual é o fundamento do discipulado? A palavra e a autoridade de Cristo. Por quê? Porque discípulos só caminham em amizade depois de confrontarem um ao outro por causa de Cristo. Confrontar o pecado de um outro irmão é extremamente difícil, mas a amizade só permanece porque estamos unidos à autoridade e palavra de Cristo. Eu quero caminhar aqui, resumindo o que nós já vimos nessas passagens. O que está envolvido no discipulado? Arrependimento. Não é possível haver discipulado sem arrependimento. Tem que haver arrependimento no discípulo. Discípulo também é submisso à autoridade de Cristo. Então nós temos arrependimento, nós temos submissão, e aí agora, algo que é difícil para alguns: obediência e compromisso. Compromisso, nosso irmão Alisson já pregou domingo, maravilhoso, você pode ouvir. Obediência, há muitos, inclusive teólogos reformados, que aqui eles começam a se tremer, porque alguns acreditam que se você adiciona obediência à graça, você está diminuindo a obra da salvação. Esse não é o tema de hoje. Nós vamos tratar desse tema espinhoso, mas muitos reformados
vão ser contra a esse tipo de interpretação. Não vou citar o nome aqui dos teólogos, mas obediência está envolvido sim no discipulado. Compromisso está sim envolvido no discipulado. E perseverança. Perseverança. Discípulos que caminham junto querem continuar de mãos dadas até o dia de chegarem à cidade celestial. Michael Horton vai dizer que o primeiro sinal do discipulado é a aceitação dos ensinos de Jesus. A minha pergunta para você que está aqui comigo nessa noite é: você é um discípulo do Senhor? Você está atento à palavra do Senhor Jesus Cristo? Essa é uma das aplicações, e eu faço isso especificamente para a nossa igreja. Eu vejo alguns juniores e outros um pouquinho menores que os juniores, que acreditam na sua salvação. Mas às vezes eu pergunto para eles: você sabe ler? Alguns dizem muito pouco, mas não se interessam e nem buscam querer aprender a ler para estarem familiarizados com seu Salvador. Essa é uma realidade, talvez, da nossa igreja. Eu vejo muitas crianças querendo continuar sem ler. E eu vou te falar, a nossa realidade que nós estamos hoje é daí para pior. Mais um motivo pelo qual o discipulado é importante, porque nós vamos precisar confrontar esses meninos e meninas mais novos, educá-los na fé a quererem ler. Para muitos como eu, que é algo básico, nós vamos precisar discipular meninos e meninas para quererem ler a palavra, porque não querem ler, e é muito fácil, irmãos. Não precisa saber ler para você ver que no shopping é o McDonald's. Não precisa saber que é o Bob's. Você não precisa saber ler. Pelo símbolo você sabe. Hoje tem tudo símbolo. Você entra lá no Google, você pode fazer tudo por voz. Você pode fazer uma pesquisa por voz. Você pode pedir, baixar um aplicativo e ele lê tudo para você. Preguiça. E aí é outro pecado que você vai tratando no discipulado. Vamos precisar discipular as novas gerações em algo que nós achamos que é básico, mas precisa ser feito. E a pergunta que eu faço para esses que estão me ouvindo e estão nessa situação é: você é ou não é um discípulo de Jesus? Você precisa se interessar por conhecer o seu Salvador. O interesse pela palavra. O interesse em se familiarizar com o Senhor Jesus. Caminhando para o final, eu tenho 2 minutos. Não se esqueça, o fundamento do discipulado está na autoridade de Jesus e na palavra de Jesus. Só permanecemos unidos no discipulado por causa de Jesus. O chamado de Jesus é um chamado diferente dos rabinos e dos mestres da época. Primeiro, porque só Jesus chamava os seus discípulos. Segundo, porque seguir Jesus tinha implicação para todas as áreas da vida. Era uma vida que tinha com ele, todas as áreas. Com os rabinos da época era só intelectual, era só informação. Com Jesus também implicava um relacionamento pessoal, caminhar com ele. E nós vemos isso pela Escritura. Seguir Jesus é um dom da graça. Seguir Jesus envolve compromisso. Seguir Jesus envolve viver em comunidade. Significa viver na igreja. Viver a vida da igreja. Seguir Jesus é para a vida toda. Quando você nasceu de novo, até a cidade celestial. Seguir Jesus é um dom da graça. E a graça aqui, como vai dizer Bonhoeffer, é aquela graça cara. Sabe por quê? Porque existe a graça barata. A graça barata
É a graça que tem Cristo, mas não tem arrependimento. Tem Cristo, mas não tem o perdão dos pecados. Tem Cristo e não tem discipulado. Tem Cristo e não tem igreja. Tem Cristo, mas na verdade não tem Ele. É a graça barata. A graça cara, ela é cara, porque tem um custo. Foi a vida do próprio Salvador. Ela é cara, porque tem discipulado. Ela é cara, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Tem perdão, tem arrependimento. E a graça, porque foi o Senhor que nos chamou. É isso que nós precisamos. Graça para vivermos um dia após o outro, unidos uns com os outros, aconselhando uns aos outros na semelhança de Cristo. O que nós desejamos para a PIB do Parque? Estamos ainda em janeiro. Talvez você com as suas metas ainda a serem trabalhadas, que você quer fazer durante o ano. Coloque isso como meta. Caminhe com os irmãos da PIB do Parque, na semelhança de Cristo, crescendo na semelhança de Cristo. Nosso próximo culto, nós vamos continuar as nossas exposições. Se você tem dúvidas, questionamentos sobre discipulado, você pode me mandar durante a semana. E aí, no próximo culto, no próximo sermão, eu tento responder dentro do meu sermão. Se a sua pergunta se encaixa dentro do meu sermão, eu tento responder a sua pergunta ao longo desse período que o pastor estará de férias. Nosso tema, às quartas-feiras, serão discipulado. E eu vou só, como eu disse, algo panorâmico, algo introdutório. Há muitas passagens a serem trabalhadas e eu não consigo trabalhar todas elas no período que o pastor está de férias, tá bom? Então, às quartas-feiras, nós estaremos trabalhando discipulado. Se você tem dúvida, questionamentos, quer saber mais, pode me mandar mensagem que eu te respondo, ou eu respondo no sermão. Vamos orar, que o Senhor nos abençoe, que a palavra do Senhor frutifique em seu coração. Vamos orar. Pai amado, o nosso coração um dia recebeu esse chamado, Senhor, siga-me. Que o nosso coração, Senhor, continue te seguindo. Use irmãos e irmãs como instrumentos teus para crescermos à semelhança do nosso Senhor e Salvador. Pai amado, nos leve para os nossos lares na tua santa paz. Em nome de Jesus, amém.